Oi, meus amores, vamos de um passo a passo pintando essa flor camélia com a aquarela silk, rosa bebê, amarelo melão e o pink. Eu já vou trabalhando aí, ó, umedecendo o rosa bebê, como vocês viram que eu peguei lá na bandejinha, ó, e eu coloco bem nessa parte da pétala da nossa flor. Estou trabalhando com o pincel da referência 421, o número 12, mas vocês também podem usar o pincel da referência 454, que é aquele de cabo amarelo, ó. E aí eu vou puxando bem para espalhar. Usando a aquarela silk vai deixar a pintura mais suave e delicada. Se você não tem aquarela silk inclusa, você pode usar água também umedecendo. Aí volto nessa pontinha aí, ó, da nossa pétala com o pink e vou puxando ela para mesclar bem. Já desço com essa cor pink, ó, para separar uma pétala da outra. Pessoal, vocês que querem aprender a fazer esse lindo batimão, esse vestidinho, corre lá no canal Artes do Natan, ele vai te ensinar num passo a passo bem rico e cheio de detalhes. Agora, com o meu amarelo melão, ó, eu venho nesse espaço aqui e vou dando essa puxadinha, jogando para dentro de um pouquinho desse rosa bebê. Agora, com um pouquinho do meu rosa antigo, esse rosa antigo eu tô mantendo a cor pura, tá? Não diluí ele. E aí ele vai ficar um pouco mais delicado devido a essa mesclagem que a gente fez, ela ainda tá úmida, tá bom? Já aproveito e passo aí na parte de baixo, ó, que é onde tá o miolo da nossa flor camélia, e vou puxando. Tem todo esse cuidado para ficar bem feito essa mesclagem. Não se esquece, pessoal, de se inscrever aqui no canal e apertar o sininho de notificação. E se você quer receber mais conteúdos como este, ver eu pintando rosas, deixe o seu comentário, isso é bem importante. E o YouTube vai entender que você está gostando desse conteúdo. Passo a minha cor rosa antigo aqui e dou uma espalhadinha, ó. Agora eu pego um pouco do meu rosa bebê, ó, e dou uma puxadinha, trazendo esse rosa bebê para dentro desse rosa antigo. Peguei um pouquinho também do meu amarelo melão, ó, e passei em cima. Agora, nessa parte de cima da pétala, eu venho com um pouquinho do meu pink e vou puxando. Volto com a minha cor pink aqui nessa dobra e vou espalhando. Agora, nessa ponta, eu acrescento um pouquinho do meu rosa bebê e dou uma espalhadinha. Com um pouquinho do branco, eu volto e vou acrescentando bem leve, tá? E puxando sempre. Aqui também, ó, eu coloco um pouquinho do branco e vou puxando para trazer também volume para nossa pétala. E aí, pessoal, nessa divisão, ó, já vou adiantar, passei um pouquinho do vinho, ó, bem pouquinho mesmo, para separar uma pétala da outra e para trazer também profundidade. Então, quando vocês colocar o vinho, não acrescente muito, tá? Deixa bem delicadinha. Aí, com um pouquinho do branco, eu continuo acrescentando sobre a minha pétala para trazer efeito. Ó, puxo em cima, aqui na lateral, no cantinho também, e vou espalhando.
Agora, com o vinho, eu venho nessa outra pétala, na parte de cima, ó, e passo, e vou dando aquela puxadinha, pessoal. Com a cor pink, ó, eu venho e acrescento e dou uma espalhadinha também. Acrescento um pouquinho do meu amarelo melão, tá? Para ter alguns toques também desse amarelo melão nessa pétala. E puxo bem. Volto com o meu vinho, dou uma puxadinha para deixar um acabamento mais longo. Coloco o vinho aqui também para separar, ó. Aí puxo, espalho com cuidado, para também não deixar excesso de tinta. Aí, meus amores, eu volto depois que dá aquela secadinha, né? Como é um espaço pequeno, então ele seca rápido, por mais que a gente tá trabalhando com aquarela silk. E aí eu venho só reforçando, aproveito e já vejo que precisa, alguns pontos precisa de profundidade, aí é onde eu vou acrescentando novamente o vinho. Já vou ajustando tudo, finalizando, ó. Aqui como eu estou colocando o vinho, vou espalhando. Para essa pétala, com o meu amarelo melão, ó, eu venho puxando. E quando eu tô fazendo esse processo, eu sempre vou puxando na direção da pétala, ó. Volto na parte de cima com a cor pink e vou mesclando, levando esse pink para dentro do amarelo. Agora, nessa outra ponta, um pouquinho do meu rosa bebê, um pouco agora do meu rosa antigo, ó. Com um pouquinho do rosa bebê, já coloco nessa bordinha, ó, e vou espalhando bem, para que esse rosa bebê se una também com as outras cores que a gente acrescentou. Nós vamos colocar o vinho também para separar uma pétala da outra e também aí a ponto de profundidade. Lembrando que quando eu coloco esse vinho, eu também dou aquela puxadinha para se unir com as outras cores, como eu tô fazendo aqui, espalhando bem. Com um pouquinho do branco, pessoal, eu venho nesse cantinho, ó, e acrescento e espalho. Agora, com a cor vinho, eu venho acrescentando, ó, para separar uma pétala da outra também. Coloco um pouco da minha cor pink nesse espaço e vou espalhando bem, puxando, principalmente no movimento de cada pétala, isso é bem importante.
Agora, com o rosa bebê, eu coloco nesse espaço e vou puxando. Agora, com a cor pink, entro nesse espaço e vou puxando. Peguei um pouquinho do meu rosa antigo, ó, e volto bem nessa divisão aí, na separação de uma pétala da outra, e bem próxima à outra pétala, e vou dando aquela mescladinha. Acrescento também o rosa antigo, bem nessa bordinha aí, ó, da ponta da pétala, e vou puxando. Um pouquinho do meu pink nesse outro espaço. Agora, o meu rosa bebê. Agora, eu vou acrescentando um pouquinho do rosa bebê. Para essa pétala com o rosa bebê diluído na aquarela silk, vou puxando bem, espalhando. Agora com o pink, ó. Um pouquinho do meu amarelo melão. E com rosa bebê, eu acrescento nessa bordinha, ó. Com a cor vinho, eu já vou separando e acrescentando, ó. E puxando bem aqui, espalho. Já passo um pouquinho do vinho também, pessoal, nessa pétala de baixo, tá? Com o meu rosa bebê, eu já venho trabalhando essa outra pétala, ó. Agora, um pouquinho da minha cor pink. Já acrescento também essa cor pink aqui, ó. Pego um pouquinho da minha cor agora, o meu rosa antigo, e passo bem aqui, ó. E separo uma pétala da outra. Nesse espaço aqui, eu vou acrescentar também um pouquinho da minha cor rosa antigo. E vou puxando bem. Não esqueça que para vocês fazerem esse processo, tem que estar tudo molhadinho, tá? Aí, dou continuidade com o pink. Um pouquinho do meu rosa bebê agora. Aqui eu coloco a minha cor pink.
Agora, com um pouquinho do meu rosa antigo, ó, eu venho bem na bordinha e vou dando aquela puxadinha. Vou trazer um pouco de profundidade usando a cor vinho. Com o meu rosa bebê, eu já vou passar aqui nessa dobra. Como tava sujo, né, de um pouquinho da cor vinho que a gente tinha usado, então ele vai ficar meio com essas nuances entre rosa e um pouquinho do vinho, ó. Acrescento aqui também e vou puxando, ó. Aí vocês estão vendo que tem toque de rosa bebê com vinho. Nesse cantinho, venho com a cor pink e puxo. Continuo com a minha cor pink, ó. Agora, com o meu rosa antigo, eu puxo aqui em cima e vou seguindo o movimento da pétala. Pego um pouquinho da minha cor vinho e coloco bem aqui. Acrescento também essa cor vinho aqui nesse espaço, ó, e vou puxando. Aqui eu volto com o meu rosa bebê nessa pétala. Agora com a cor pink. Um pouquinho agora do meu amarelo melão, pessoal, ó. Eu coloco o amarelo melão e vou dando aquela puxadinha pra ficar uma mescla bem bonita. Peguei um pouquinho do meu vinho, ó, e coloquei bem aqui, vou dando uma espalhadinha para também separar, ó, o miolo da pétala. E também vai trazer um pouco de profundidade. Aí eu pego mais um pouco do vinho, coloco aqui, ó, para separar na lateral uma pétala da outra e puxo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pessoal, e apertar o sininho de notificação. Deixe também o seu comentário se você está gostando desse conteúdo, se você quer aprender outros tipos de rosa comigo, você também pode deixar a sua sugestão. E nos acompanhar também lá no Instagram, Ateliê do Arte Mônica Barros. Ó, venho agora com o meu rosa bebê aqui, eu vou dando aquela puxadinha, espalhando o meu amarelo melão.
um pouco da cor pink. Acrescento a cor pink aqui também. Se você quer aprender passo a passo de costura criativa, vai lá no canal Artes do Natan, ele vai te ensinar esse lindo batimão em forma de vestidinho, que tá muito fofo e você pode fazer agora para você presentear a sua mãe. Eu amei demais. Lá, a estampa que ele usou foi a de melancia. Aqui nessa que eu tô pintando é uma estampa florida. Lembrando que esse tricoline e os aviamentos que estão aqui, que o Natan usou, vocês encontram lá na Artec Aviamentos, pessoal. As tintas é da nossa parceira Acrylex e os pincéis do Mundo Condor. Para esse corte aqui, ó, que é bem a dobra da nossa pétala, eu venho com o meu rosa bebê e vou passando. Agora um pouquinho da cor pink. Acrescento também a minha cor pink aqui, ó. Coloquei um pouquinho do meu amarelo melão. Agora o vinho. E aí, sempre que eu acrescento essa cor vinho, ó, eu vou dando aquela puxadinha com o pincel. Pessoal, não esquece de nos acompanhar lá no Instagram. Tem o Ateliê do Em Arte Mônica Barros. Tem o do Natan Costura Criativa também, que você pode acompanhar. Tem passo a passo, tem dica. É bem legal você nos acompanhar lá no Instagram. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Isso é bem importante. Vai ser um prazer te ter aqui e apertar o sininho de notificação para você ser sempre notificado. Lembrando que o risco de todos os trabalhos que são feitos aqui no canal, vocês encontram lá no meu Instagram, tá? E aí eu vou deixar disponível para vocês. E não esquece também de quando você pintar, de me marcar. Se você quer aprender outros tipos de flores comigo, deixe o seu comentário, a sua sugestão, porque eu vou procurar trazer toda semana videoaulas com flores. E aí, com branco, eu vou acrescentando em alguns pontos. Agora, com o meu amarelo melão, eu venho aqui em cima, espalhando bem, puxando, ó, pra gente fazer o miolo. Com um pouquinho da minha cor caramelo, ó, venho aqui né, na parte de baixo e vou puxando para dentro desse amarelo melão. E o que que você achou dessa flor camélia? Conta pra mim. Eu vou amar ler o seu comentário. Agora, pessoal, depois que eu tô puxando aqui, eu vou pegar um pouquinho da minha cor vinho e vou passar, ó, por detrás do miolo, ó, fazendo, seguindo o movimento dele, com um pouquinho do vinho, ó, para separar o miolo das pétalas. Já pego um pouquinho do meu branco e acrescento aqui, ó. E toda vez que eu passo, eu dou aquela espalhadinha, ó. E aí eu consigo deixar mais delicado o branco.
Coloco o branco aqui também, espalho. Aqui bem na lateral da pétala, ó. Ponho ele aqui também, vou dando uma espalhadinha para trazer um pouco de volume para as pétalas. Aí eu vou só ajustando o que eu tinha feito, né? Vou reforçando as iluminações também, que é bem importante a gente fazer isso depois que tá seco. E aí, com o pincel número 0, da referência 421, eu venho com um pouquinho do meu branco e vou puxar alguns pistilos, tá? Ó, em cima do miolo, bem pouquinho delicado. Já dou uma batidinha em cima, ó, para fazer um movimento circular. Continuo puxando. Com um pouquinho da minha cor caramelo, eu venho acrescentando, ó, aqui, dando batidinhas, e na pontinha também de alguns pistilos. Com um pouco da cor marrom, ó, eu venho dando batidinhas. E bem devagarzinho eu vou acrescentando.
Com o pincel de contorno, referência 422, e tem 3 zeros ele, tá bom? Aí eu venho e vou puxar alguns pichilhos para deixar mais delicado ainda, ó. Com a cor branca, tá? Que eu tô usando, ó. Aí eu vou acertando bem devagarzinho. É um trabalho delicado essa parte, tá? Então não adianta vocês correrem, não. Já aproveito, ó, e uso esse pincel de contorno para fazer um acabamento aqui nessa pétala, né, que é a dobra dela. E aí eu venho com um pouquinho do branco, ó. Venho nesse cantinho também, bem delicadinho, nessa outra pétala. Continuo passando. Agora eu troquei de pincel, peguei um pincel número 4, ó. E aí eu venho dando batidinhas para tirar o excesso de tinta, tá? Quando a gente passa o pincel de contorno, ele deixa bastante excesso de tinta. Aí eu só venho só para remover, para não ficar uma pintura assim com um branco muito forte. Eu não gosto, tá bom? Por isso que eu passo e removo o excesso. Com todas as nossas pétalas secas, eu venho com a cor branca e vou reforçando todos os pontos de luz, tá? Aí eu já tô ajustando e mostrando para vocês como que eu faço a finalização dos meus trabalhos. Eu espero secar e aí eu venho, ó, com o branco. Dessa vez esse branco não tá diluído, é a tinta pura mesmo. E aí eu venho sempre seguindo o movimento da pétala, é bem importante isso, e vou acrescentando, ó, usando um pincel seco, bem sequinho, de preferência de cerdas macias, é o que eu gosto também de trabalhar, mas não é obrigatório, é uma sugestão, porque eu gosto que ele dê esse efeito aí superficial no trabalho, ó, que ele não penetra muito dentro da trama do tecido. E aí eu venho fazendo toda essa iluminação de cada pétala. Agora, para nossa segunda camélia, eu venho com a minha cor lilás, diluída na aquarela Silk Incolor, para deixar mais suave. E com a minha cor violeta cobalto, eu venho bem próximo às pétalas, ó, e vou acrescentando. Nós vamos continuar trabalhando assim.
um pouco do meu lilás. E aí eu já venho com a minha cor violeta cobalto e vou mesclando bem, puxando, ó. Não esquece, pessoal, de quando vocês pintarem, tá? De me marcar lá no Instagram, vai ser um prazer repostar o seu trabalho. E eu quero também ver como que ficou você acompanhando a nossa videoaula. Não esquece também de comentar, de compartilhar, se você está gostando desse tipo de conteúdo. Isso vai me ajudar bastante aqui no canal. E se você também quer fazer curso de pintura presencial, nós temos curso de pintura com todas as técnicas de pintura, uma vez na semana. Basta apenas você entrar em contato no número que eu vou deixar na descrição dessa videoaula. Lembrando também, vocês que querem comprar tricoline liso, tricoline estampado e outros tipos de aviamentos, vocês encontram lá na Artec Aviamentos. Aí continuo aqui trabalhando com o meu violeta cobalto, ó. Já puxo bem do miolo, próximo ao miolo, ó. E aí vou mesclando. Vou acrescentando, ó, o meu violeta cobalto, seguindo o movimento do risco, ó. E aí eu vou puxando. Essa segunda camélia aqui, ela é bem mais fácil, porque ela não tem tanta cor. Então, eu tenho certeza que você vai amar. Quando vocês forem fazer o botão também, eu não vou pintar junto com vocês o botão. Mas é exatamente igualzinho, as mesmas cores que eu estou usando aqui dessa segunda camélia vai ser feito lá no botão, tá bom? Não mudei nada. Agora, com um pouquinho da minha cor violeta, bem próximo ao miolo, eu venho acrescentando aqui, ó, e puxando, ó, encosto bem aqui no miolo, ó, e puxo. Venho com esse violeta também, ó, e coloco aqui para separar uma pétala da outra, do outro lado aqui também, ó. Que aí a gente já tá separando as pétalas, intensificando, ó, e trazendo profundidade. Aí venho aqui de baixo
e vou sempre espalhando. Agora nós vamos pro miolo, tá? Já coloquei um pouquinho do meu marrom. E aí eu vou puxando, ó, esse marrom. Venho com um pouquinho da minha cor cerâmica. Agora a minha cor amarelo melão. Ó, e vou espalhando. Vou puxando esse amarelo melão pra dentro de um pouco dessas outras cores que eu já mesclei lá, ó. Volto de novo, com o meu amarelo aqui bem na bordinha certo. E vou puxando bem. Aqui, pessoal, eu tô voltando com o pincel número 4 e um pouquinho da minha cor violeta, tá? E aí, eu só tô acrescentando, já deu uma secadinha pra ficar bem mais forte, ó. Agora, com o pincel número 0, da referência 421 e a cor marrom, ó. Eu vou dando umas batidinhas aqui em cima do miolo. Agora, eu volto com branco, ó. Volto com o pincel de contorno. E aí, eu vou puxando alguns estilos, ó. Procuro puxar bem devagarzinho para deixar bem delicado. Aí, com a pontinha do pincel de contorno, eu venho dando batidinhas, pegando um pouquinho do meu amarelo melão e o branco. Volto aqui no meio deles, ó, com um pouquinho do marrom, ó, e vou batendo também, usando a pontinha do pincel de contorno. Agora, pessoal, com o pincel número 0, e aí de cerdas macias, venho com um pouquinho do branco, fazendo a iluminação das pétalas. Aí aqui, pessoal, eu preciso deixar bem mais profundo. Eu peguei um pouquinho da cor berinjela. E aí, eu deixei mais profundo, ó. Vou aplicando aos pouquinhos, principalmente aqui, ó, debaixo das pétalas, dividindo as pétalas. Aqui nesse espaço, ó, eu coloco esse berinjela e vou puxando.
Para a folha, pessoal, essa folha é bem para iniciante, para quem está começando na pintura. Eu pego, ó, o meu verde musgo e venho preenchendo, espalhando bem esse verde musgo. Ah, e lembrando que para essa folha aqui eu estou trabalhando com a tinta pura, não estou usando a aquarela silk, tá? Somente a tinta. Agora, com um pouco do meu preto, eu já venho passando aqui, encostando, ó, que é um ponto de sombra. Já vou dando uma puxadinha, ó, para imitar a nervura da folha. Acrescento um pouquinho, ó, de preto aqui, bem na bordinha, e vou jogando esse preto para dentro do verde musgo. Pego um pouquinho do preto, ó, e vou fazendo essa nervura aqui também e espalho. Aí peguei um pouquinho da minha cor erva doce e vim fazendo a iluminação em cima, ó. Depois eu só vou voltar lá na pontinha e vou acertar o acabamento usando verde musgo. Eu espero que vocês estejam gostando da videoaula, que foi feita com muito amor e carinho para vocês, como tudo que eu faço na minha vida. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima videoaula. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de apertar o sininho de notificação se você gostou desse conteúdo. E se você quer aprender mais flores comigo, deixe o seu comentário, que é muito importante. Compartilhe também essa videoaula que vai me ajudar muito aqui no canal. Um beijo da Prof. Mônica Barros e até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Até mais!